as outras moções de pesado, no caso da Filomena, e no caso do Zé Maria e o senhor da Betânia, né, Rabinho? É o Chico Melo, eu lembrei. Então, as nossas condolências às famílias que nesse momento passam por esse momento de dor e de muita tristeza. Mas eu queria, senhor presidente, aqui nesse momento, e manifestar, não foi possível quando, naquela solenidade fúnebre aqui na Câmara, não foi possível até por conta do momento, mas chegada a hora desta casa, e aqui eu queria exatamente nesse momento falar em nome da casa, da importância e da trajetória que teve Raimundo Ferreira dos Santos, como homem, como cidadão, mas acima de tudo, até porque a minha convivência foi mais como homem público, dotado de um espírito político, aquele espírito político que servia ao próximo. O Raimundo tinha algumas características como político, mas talvez a mais marcante era aquela vontade sempre de servir ao próximo. Então, nos seus 5 mandatos, Raimundo foi colega do Francisco Bergonte nesta casa, e eu tive a oportunidade de ser colega dele também por 2 mandatos. Eu tive a honra e o privilégio de ser correligionário do Raimundo. Assim que eu consegui meu primeiro mandato, em 2005, pouco tempo depois, nós fomos fazer parte do Democratas. Então fomos companheiros de partido. Em muitos momentos nós chegávamos a convergir em muitos pontos. É lógico que na política tem os momentos em que não se converge tudo, mas o Raimundo tinha uma outra característica marcante, a de ouvir, saber ouvir atentamente. Era um homem simples, um homem de uma sabedoria que era nada, um homem que, acima de tudo, ele reconhecia na política a modo de servir a sociedade. Então, Nova Rússia, essa semana, teve uma grande perda. E o Raimundo deixou a sua marca aqui nesta Casa Legislativa muito forte. Como vereador, como presidente, era aquele presidente que dialogava permanentemente com seus pares. Então, a política perde muito, mas o Raimundo deixou um grande legado na política. Como ser humano, era um ser humano também extraordinário. Um homem de valores, um homem que apostou muito na educação dos filhos, e que, naquele momento da sessão fúnebre, eu olhava assim para a família, e ali era aquele momento em que todos da comunidade de Espacinho, que aqui tinha muitas pessoas da Espacinho, como a família, sabiam reconhecer esse valor inestimável, esse valor imensurável que o Raimundo teve e o quanto ele contribuiu para a Nova Rússia. Então, fica aqui as nossas condolências à família, em nome do César, que é nosso colega da educação, e que a família do Raimundo possa levar adiante todos esses legados. O Raimundo não foi um homem de deixar apenas um legado, foi um homem que deixou muitos exemplos, bons exemplos. Então, que a família do Raimundo possa dar sequência, não deixe jamais morrer a memória de um homem que teve uma importância muito grande por toda a sua trajetória. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra era do Vitanilson. Queria também, não poderia ser diferente, me reportar a perda, como disse o companheiro Alberto Filho, muito grande que nós tivemos essa semana pelo falecimento do ex-vereador e amigo da gente, um cidadão de bem na concepção da palavra. E eu tive a oportunidade de falar aqui por ocasião da sessão solene fúnebre, expressar meu sentimento naquele momento pela perda do Raimundo Juvencio. Era um cidadão de muita tristeza, de muita vocação para servir, e que deixou um trabalho muito forte implantado aqui no município de Nova Rússia. Então, lamento realmente muito profundamente o
falecimento do meu amigo Raimundo Gilberto. Com a palavra é do Raimundo Cruz. Presidente, também não poderia deixar aqui me reportar os meus sentimentos, a toda a comunidade de Espacinho, a toda a família do falecido Raimundo Gilberto, grande ser humano que foi aqui na terra, um grande representante do povo, que representou muito bem toda a região. Eu lembro, na época eu criança, ele também tirava muitos votos na Betânia, era muito querido lá na nossa comunidade. Então, em nome de toda a nossa comunidade, em nome de toda a comunidade de Espacinho, o vereador Raimundo Cruz deixa aqui os seus sentimentos, que sem sombra de dúvida, o falecido Raimundo Gilberto está nesse momento ao lado de Deus por tudo que ele representou ao nosso município, por tudo que ele representou ao próximo, de respeito, de humildade, de simplicidade. Presidente. Com a palavra, vereador Tancado. Eu também queria deixar aqui meu abraço à família do Raimundo Gilberto, o cara que levou para aquela comunidade da Espacinha o empreendimento, levou esperança para muita gente através da política. Um cara que ele sempre conversava comigo e sempre ele comentava, Denilson, que a esperança dele, não mais como político, mas sim como líder daquela comunidade, era chegar a ver o progresso cada vez mais pela Espacinha. E viu chegar o asfalto, viu chegar uma escola toda climatizada. Eu lembro que no dia da entrega da escola, ele chegou bem devagarzinho, olhando com aquele olhar de político que ele tem, que ele tinha, e dizendo: chegou aquilo que eu sempre lutei para chegar na Espacinha. O cara que ajudou a construir igreja, o cara que montou uma associação, o cara que levou para aquela associação o trator, o cara que levou o calçamento para a Espacinha, enfim. Levou aqui a esperança muito grande da população e pelo anseio da população, pela tristeza da população, anseio de chegar às coisas. E ontem, pela tristeza da população da Espacinha, você viu que a Espacinha perdeu um grande líder. Mas ficou a lembrança, ficou as boas coisas que o Raimundo deixou naquela comunidade. Então a gente deixa aqui um abraço em nome do César, do Carlinhos, a toda a família. E olha que é grande, a família dele, a família Ferreira lá na Espacinha. Um abraço a todos eles. Quero parabenizar aqui o vereador Luiz Denilson pela lembrança de essa moção de pesado do nosso amigo Zé Maria Magalhães. Zé Maria Magalhães foi uma pessoa muito atuante aqui no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e visitei agora recém no hospital, tinha uma amizade muito próxima com o Zé Maria, com a sua família, e quero pedir ao vereador Luiz Denilson para que eu possa subscrever essa moção, e que Deus tenha ele no bom lugar. E essa moção de pesado, o vereador Raimundo Ferreira dos Santos, que já foi bastante compartilhado aqui com vocês, com muitas homenagens, e muito justo, vereador Raimundo Gilberto. Ontem, quando eu visitava lá na sua localidade, me fez lembrar do meu pai lá na Água Branca, Quando o papai chegou na Água Branca, foi a primeira casa que foi construída lá, e depois veio a igreja, e hoje, e quando ele faleceu, já tinha água encanada, energia elétrica, e já era distrito, E quando eu fui chegando na casa do Raimundo, me fez lembrar daquele povo ali que foi muito bem servido durante os seus 5 mandatos de vereador ali na localidade de Espacinho. Me fez lembrar a despedida do papai lá na Água Branca. Um representante de um distrito, não só de um distrito, de um município, mas especificamente quando você mora num distrito, você está mais presente daqueles eleitores mais próximos ali do distrito, a adjacência, Pereira e toda aquela região. E tinha realmente, o Raimundo era aquele vereador participativo, mais de ações para com a população, no bom convívio de resolver os problemas, às vezes até familiares. E o Raimundo deixou uma lacuna naquele distrito
uma lembrança profunda no coração daquele povo, que realmente ele pôde servir como comerciante, como cidadão de bem, como pai de família e como político que foi, né? Porque 5 mandatos não é fácil um vereador ter 5 mandatos. Tive a oportunidade de ser colega do Raimundo Juvencio nas épocas de 2000, quando eu assumi aqui a Câmara Municipal, e o Raimundo foi presidente dessa casa em 2002, né? Em 92 ele se elegeu, em 2002 ele foi presidente da casa e em 2012 ele deixou de ser candidato. Foi candidato mais uma vez, não se elegeu e não foi mais candidato.